Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Danilo. Vamos nós para mais uma aula na modalidade online. A aula de hoje é destinada especificamente aos alunos do terceiro ano A no turno da EMS, mas como eu sempre lhes disse, se você não é aluno do terceiro ano A, mas está aqui para assistir a nossa aula, eu me sinto imensamente feliz, é sempre um prazer tê-los por aqui. Pessoal, a aula de hoje nós falaremos sobre a outra forma, sobre a segunda das 7 formas de dispensa de extinção do contrato de trabalho, né? Nós tínhamos visto anteriormente a dispensa por iniciativa do empregador sem justa causa, e aí a gente viu o que quais são os direitos do trabalhador, e aí estudamos esse direito propriamente dito, né? Analisamos um a um. E aí a gente passa a analisar agora a questão da dispensa por iniciativa do empregador por justa causa. Bom, a dispensa por justa causa, ela se dá quando o empregado comete uma falta grave, cuja punição é a extinção do contrato de trabalho. Ou seja, o ato que ele praticou é tão grave que a única forma de sanar este problema, se é que assim pode se dizer, será a exclusão a extinção do contrato de trabalho. A justa causa ela está disposta lá nos artigos 482 da CLT. Existe um rol taxativo das alíneas A até as alíneas M, né? Lembrando que a linha M foi incluída pela reforma trabalhista, Lei 13.467 de 2017. Tranquilo? Bom, o que mais nós temos sobre a justa causa? Primeiro, nós temos que ter em mente que a justa causa ela é prejudicial moralmente falando ao empregado e ela é prejudicial também economicamente falando. Por que isso? Porque quando você é demitido por justa causa, você tem uma série de direitos trabalhistas que não serão devidos a você, né? Por quê? Porque quando você é demitido por justa causa, você tem direito do saldo salarial, ou seja, aqueles dias que você trabalhou no mês que você foi demitido, e férias vencidas, se houver. Se você não tiver férias vencidas, você recebe tão somente os seus dias trabalhados. Você não recebe férias proporcionais, você não recebe 13º, você não recebe FGTS, você não recebe a multa do FGTS. Então veja, você acaba tendo um grande prejuízo em sendo demitido por justa causa. Tudo bem? Outra coisa, quem é demitido por justa causa também não faz jus à indenização, caso ele esteja aí diante de uma estabilidade provisória, né? Nós temos 8 estabilidades provisórias que nós iremos estudar depois ao longo do tempo, né? Mas ainda que você esteja estável, a estabilidade ela só é garantida numa dispensa sem justa causa. Numa dispensa com justa causa, essa estabilidade ela deixa de ser devida, tudo bem? Não saca FGTS, conforme a gente já mencionou, e aí a gente passa a analisar então o artigo 482 da CLT. O artigo 482 da CLT, ele traz lá quais são as formas que constituem justa causa, letra A até a letra M, conforme já mencionei. Existe um parágrafo único que, embora não tenha sido revogado, ele não tem aplicação diante da nova Constituição Federal que nós temos, a Constituição Federal de 1988, 5 de outubro de 1988, ele não foi recepcionado pela Constituição Federal. Tranquilo? Então, vamos começar a nossa análise. O artigo 482 fala o seguinte: constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Letra A, ato de improbidade. Só, o que é improbidade? Considera-se ato de improbidade aquele ato praticado pelo empregado contra o patrimônio do empregador ou de terceiro relacionado ao seu trabalho. Exemplo, furto, roubo, apropriação indébita, né? Então, notem, ele fala contra o patrimônio do empregador ou de terceiro.
Então, por exemplo, pode ser considerado ato de improbidade o empregado que furta o caixa do estabelecimento comercial em que ele trabalha. Da mesma forma, pode ser ato de improbidade aquele trabalhador que exerce as suas atividades na casa do cliente, instalando internet, instalando televisão, enfim, e venha a furtar algo da residência deste cliente. Então, o ato de improbidade ele está relacionado a um prejuízo, a um ato desonesto em detrimento ao patrimônio, tá? Então, furto, apropriação indébita, o roubo, tudo bem? Beleza? Então, isso pode ser considerado ato de improbidade, consequentemente, daria a dispensa por justa causa. A letra B, ela traz 2 itens em uma alínea só. Porque a letra B fala o seguinte, que constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, letra B, incontinência de conduta ou mau procedimento. Bom, vamos primeiro diferenciar o que é mau procedimento e o que é incontinência de conduta. Considera-se como incontinência de conduta comportamento irregular do empregado, incompatível com a moral sexual. Só abrindo um parênteses, ainda quanto à improbidade, é importante nós mencionarmos que este ato de improbidade ele exige uma forma cabal, tá? Por quê? Porque compromete a honra e a boa fama do empregado e até mesmo da sua família, tudo bem? Voltando à análise, então, da linha B, nós temos lá incontinência de conduta e mau procedimento. A incontinência de conduta ela é ligada ao comportamento irregular do empregado incompatível com a moral sexual. Ou seja, por exemplo, aquele empregado que é pego mantendo relação sexual dentro do seu ambiente de trabalho. Então, quando eu falo de incontinência de conduta, está relacionado à moral sexual do trabalhador. Beleza? Já o mau procedimento é qualquer ato que venha a ferir a ética no sentido lato do termo, ou seja, aquilo que não é considerado ético. E daí a gente tem um grande problema porque essa linha B, quando eu falo de sentido de ética e por aí vai, é uma coisa muito abrangente e não muito definida, é muito subjetivo, né? Então, muitas das vezes, o empregado pode acontecer dele ser demitido por justa causa e tudo ser considerado mau procedimento. Daí a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Tudo bem? Bom, mau procedimento que fere ética, por exemplo, seria dentro da empresa o tráfico de drogas dentro da empresa, o uso de entorpecente dentro da empresa. Danilo, mas tráfico é crime, não seria mau procedimento? Não seria ato de improbidade? Não, porque o ato de improbidade, repito, ele traz prejuízo ao patrimônio do empregador ou de cliente. No caso aqui que a gente usa, o exemplo, tráfico de droga, o porte de arma, o porte de entorpecente, não traria prejuízo ao seu empregador. Tudo bem? Então, o mau procedimento ele é um pouco amplo demais, porque é aquilo que não fere ética. E aí, o lance da ética, pelo menos dentro das relações de trabalho, é lógico que nós temos aquele mínimo que todo mundo concorda, mas tem muitas coisas que são discutíveis, né? E o empregador, quando ele tiver dúvida, quando for te despedir por justa causa, o que ele vai fazer? Ele vai te jogar lá no mau procedimento. Beleza? Continuando. Nós temos na linha C, que constitui justa causa para rescisão do contrato de trabalho. Letra C, negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador. E quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao seu serviço. Bom, quanto à negociação habitual, pessoal, o que a gente pode considerar como negociação habitual? Seria a prática reiterada de atos de comércio praticados pelo empregado em concorrência com a atividade econômica desenvolvida pelo empregador, salvo autorização. Quer ver um exemplo bem clássico disso daí? Vamos imaginar uma empresa que conserta computadores. E aí, de repente, lá a formatação do computador
tá R$ 130, por exemplo. Só que aí o técnico fala, olha, se você quiser eu faço para você aos finais de semana por 50. Notem, ele estabeleceu uma concorrência desleal com o seu empregador sem a autorização deste. Entenderam? Tranquilo? Beleza? Bom, na letra D, nós temos condenação criminal do empregado passada em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Valendo lembrar ainda, mais um parênteses ainda, quanto à linha C, pode ser considerado também, por exemplo, o empregado que vende produtos do concorrente a seus clientes, aos clientes do empregador. Então, além de eu fazer a concorrência desleal, eu posso, por exemplo, oferecer o produto do concorrente para o cliente do meu empregador. Isso também vai se encaixar lá na linha C de negociação habitual. Beleza? Passando então desta vez agora para a linha D, que fala da condenação criminal do empregado passado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Notem, é o que a gente chama da condenação criminal sem sursis. Ou seja, a primeira coisa fala de condenação criminal passada em julgado, ou seja, com trânsito em julgado. E a segunda parte, ele fala, caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Por quê? Porque se há a suspensão da execução da pena, ou seja, se há, por exemplo, a substituição da pena de reclusão, da pena de prisão, por uma prestação pecuniária, uma prestação de serviço à comunidade, isso indica que o empregado não vai, consequentemente, ficar preso. E se ele não vai ficar preso, ele vai poder ir normalmente ao seu trabalho. Tá? Então, nesse caso, o grande lance da condenação criminal seria em razão daquela condenação que é feita em regime inicial fechado. Por quê? Porque em estando preso, o empregado não vai conseguir prestar o seu serviço. E aí uma das bases que caracterizariam um vínculo empregatício vai se exaurir, vai sumir, que é o que? A pessoalidade. Né? A reclusão impede o cumprimento da prestação de serviço. Beleza? Valendo lembrar que os fatos da condenação independem de estar relacionados ou não com o trabalho. Então pode ser uma condenação desde uma briga entre marido e mulher, de uma embriaguez ao volante, de um estelionato, de um homicídio, enfim, não há necessidade daquele crime ter sido praticado em relação ao trabalho. Beleza? Pessoal, a gente volta então agora no próximo bloco e vamos continuar a partir da linha E. Beleza? Um abraço e até lá.